Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez hoje para compartilhar um novo projeto de um estúdio, desses estúdios de 32 metros, que, como eu disse num vídeo anterior, são projetos que eu venho fazendo recentemente, dos últimos anos para cá, e que eu particularmente amo fazer esses projetos. E hoje eu quero compartilhar um outro projeto. Esse empreendimento fica em Guarulhos, próximo ao aeroporto. E o motivo de ser lá é que o proprietário desse apartamento ele é um piloto de avião internacional, porém ele mora em Salvador. E sempre que ele vem para São Paulo, ele sempre acaba se hospedando, e às vezes em hotéis e tudo mais, que é o período que ele tem que ficar aqui em São Paulo. E aí por conta disso surgiu a oportunidade desse apartamento, ele comprou. E aí ele me chamou justamente porque pelo fato de eu trabalhar muito esses projetos, então ele viu algum desses projetos meus nas redes sociais, mas o que era a necessidade dele? De um projeto onde ele pudesse, quando estivesse em São Paulo, ter um local que de certa forma fosse confortável, fosse aconchegante, fosse funcional, mas que tivesse um pouco da cara dele, para ele não ficar com essa coisa de hotel, se sentir um pouco em casa. E como é um apartamento que ele vai ficar no máximo 2 dias, então tem que ser algo muito prático. E eventualmente, quando vier alguém da família dele de Salvador, possa também acomodar aqui nesse imóvel. Então, partindo disso, a gente começou a trabalhar algumas questões aqui do projeto, que eu vou mostrar para vocês, e chegamos aí num resultado final que agora está no processo de execução, tá bom? Então, vem comigo que eu vou mostrar agora como é que ficou o projeto. Bom, essa aqui é a planta original dele, de como a construtora entrega, tá? Então essa daqui é a entrada única e principal, que vai dar acesso aqui à área do estúdio, onde nós temos um banheiro, tá? Aqui a posição original da pia, e aqui acesso, com 2 portas para a varanda, tá? E aqui é a área de serviço, que ficou junto do terraço. Esse apartamento ele tem algumas restrições em relação ao que a construtora permite fazer. Inicialmente eu tinha sugerido para ele a retirada dessas 2 portas, tá? E consequentemente a gente nivelar esse piso com esse para que pudesse isso daqui ficar no mesmo nível em relação à parte interna e externa, e consequentemente criar uma integração dos ambientes, porque essa área aqui vai ser toda fechada com os vidros, que hoje é só um terraço normal, então nós vamos fazer fechamentos com os vidros verticais, e aí isso aqui tudo a gente traria para dentro do projeto proposto. Porém, em função de regras de condomínio e tudo mais, isso não foi possível, tá? Mas aí a gente trabalhou algumas modificações e tivemos que manter essa questão da porta como um item a não ser retirado, tá? Pois bem, o que ele precisava dentro desse contexto era a cama, espaço de armários, um local onde ele pudesse ter um sofá-cama, que eventualmente pudesse receber as visitas ou eventualmente alguém que precisasse se acomodar além dele. Ele precisaria de um pequeno escritório para ele poder usar, trabalhar eventualmente, e um local que ele pudesse circular e fosse funcional de uma forma geral, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o layout proposto, tá? Vem comigo. Esse daqui é o layout proposto para ele, daquilo que nós sugerimos como ideia e que ele aprovou, tá? Então, vamos lá. Mantendo aqui a entrada inicial, a gente colocou nessa área aqui, tá? A cama, uma cama queen, que coube, com 2 criados. Aqui nessa lateral ficou um sofá-cama, que no momento em que ele receber alguém, ele abre e se transforma numa cama. O que ele pediu para mim? Que mesmo sendo uma área única aqui, que esse sofá pudesse não ficar tão próximo da cama dele, para que ele pudesse ter o mínimo de privacidade, para que quem fosse dormir aqui, seja um filho, seja algum parente, não precisasse ficar tão próximo à cama dele. E no dia a dia que isso não seja uma cama, vire um sofá que eventualmente ele mesmo possa utilizar, possa sentar para fazer uma leitura, alguma coisa nesse sentido, tá? Vindo aqui para o lado esquerdo da entrada do apartamento, a gente deixou aqui
um mancebo para ele poder justamente pendurar as coisas dele, uma mesa de apoio, que eventualmente ele também vai precisar para apoiar ou as pessoas que forem utilizar aqui. Aqui nós criamos um mini closet, onde aqui vai ter um armário principal e aqui uma cômoda baixa para ele poder justamente para os hóspedes poder oferecer essa cômoda para guardarem as coisas e tudo mais. O banheiro, inicialmente nós não mexemos em nada em relação ao layout, apenas mudamos aqui a parte interna, né, do box com um novo revestimento e um pouco da iluminação, tá? Esse móvel aqui é um móvel central que de certa forma serviu para poder separar, mas ao mesmo tempo integrar os dois ambientes, que é de cozinha, né, área de preparo, e o quarto. Então esse móvel ele tem uma TV aqui, mas ele é um móvel todo vazado e que aqui no meio, depois a gente vai perceber melhor nas imagens, ele tem uma mesa retrátil que ele pode pegar essas duas cadeiras que estão aqui fora e trazer para cá para servir como uma mesa de jantar, tá? Então eu não preciso colocar várias cadeiras para poder isso virar uma mesa de jantar. E no dia que isso daqui não for mesa de jantar, essa mesa que está aqui retrátil, ela levanta, fica fixa, essas cadeiras voltam para o lugar e essa circulação fica livre, deixando apenas esse canto aqui para a estante com a televisão, mantendo justamente integrado esses dois ambientes. E aí aqui na cozinha a gente colocou os itens básicos, ele não quis uma geladeira, justamente porque ele não fica todos os dias, então a gente colocou um frigobar, um padrão um pouquinho maior, cooktop, duas bocas e os armários superiores. Aqui, para fazer um elemento de divisão da cozinha, né, dessa bancada para o sofá, nós entramos com aqueles elementos em cobogós, que também dá uma visibilidade, mas também cria uma interferência aqui para poder esse canto ficar mais privativo e não invadir tanto a área da cozinha. E aqui, externamente, a gente deixou nesse canto aqui, que ele pediu, uma mesa para escritório, para justamente ele aproveitar toda essa vista externa que dá, né, ali para a região de Guarulhos, e tendo também aqui uma área que ele possa receber ou ele mesmo usar isso como uma área de descanso, né, para poder utilizar esse terraço da melhor forma. E aqui nós mantivemos a área de lavanderia para poder ele utilizar da melhor maneira possível. Então, em termos de layout, a nossa proposta foi fazer uma coisa funcional, que integrasse com o que ele precisasse e que desse a função de cada ambiente, deixar bem específico para que ele possa chegar, usar, voltar para a cidade dele, e quando voltar da cidade dele está lá tudo preparado e ele ter o menor trabalho possível, certo? Bom, esse é o layout. Agora eu quero convidar vocês a darem uma olhada nas imagens em 3D que nós propomos para ele, que ele também já aprovou e que está sendo executado, tá bom? Então, vem comigo. Essa é a primeira imagem que a gente apresentou para ele. Se vocês perceberem, vocês vão ver que aqui está considerando a retirada da porta, tá? E eventualmente até existia a possibilidade de retirada da parede que separava as duas portas. Porém, o condomínio, a convenção de condomínio não autorizou e não permitiu. No primeiro momento era possível, depois eles voltaram e não deixaram mais, tá? Então essa imagem, ela na verdade representa o que seria o apartamento com ele todo ampliado, com o terraço integrado. Mas mesmo assim acho que dá pra gente entender o contexto do que vai ficar lá, tá? Então aqui dá pra ver bem a questão da cama, tá? A gente trabalhou com tons mais sóbrios, com tons de cinza, o preto, inserimos um pouco da madeira e aqui na cozinha um pouco do azul, para poder dar esse contexto, deixar uma coisa mais moderna e dentro do perfil que ele gosta, tá? Aqui, se vocês perceberem, dá para ver bem a questão da mesa que está retrátil. Ela está levantada, então permite que o acesso aqui fique liberado. A gente trabalhou com iluminação, em cima da cama foi um trilho preto, para poder dar um ar um pouco mais industrial e brincar um pouco com essa questão das cores, né? Um preto, cinza e tudo mais. Aí aqui já é uma outra vista para quando a gente entra, né, no apartamento, e dá para perceber bem essa integração em relação a você não estar utilizando a mesa,
passando para o outro ambiente que seria o quarto, tá? Aqui dá para ver bem o mancebo no canto, o móvel a cômoda baixa com a mesa redonda, o armário lá do fundo a gente fez um armário todo espelhado, que é para justamente também a gente criar um pouco dessa profundidade em relação ao quarto e não ficar com essa coisa de ser a característica de um armário de quarto, de dormitório, de closet, né? Virou um grande painel espelhado, então isso acho que deu um efeito duplo, né? Não só em relação a questão da profundidade, mas de não deixar esse armário com cara de armário, e sim como se fosse um painel de espelho que ele com certeza vai utilizar também, né, como espelho de corpo inteiro. Essa já é uma outra vista olhando de frente, né? Então aqui dá para ver bem a questão do sofá ali no canto, no momento que ele está como sofá e não cama, e aí a gente vê a passagem aqui liberada, esse móvel, a TV ao lado, permitindo com que ele possa dar cama, que é o local que provavelmente ele vai mais assistir essa TV, e dá essa ideia de continuidade, né? A estante, como vocês percebem, ela está bem vazada, não tem nada fechada praticamente, então a gente pode de tempos em tempos mudar a decoração, pode mudar aí todo o cenário dela, e ela vira uma estante que te permite ser uma coisa um pouco mais dinâmica, não tão estática, de não poder mudar e não transformar isso de tempos em tempos. Aqui seria uma outra vista do terraço, né, onde a ideia inicial era integrar esse terraço, né, para poder ter tudo isso, mas hoje com esse fechamento aqui da parede, da janela e das portas como eles estão na situação original, isso vai acontecer, mas não tão integrado como está aqui, tá? Aí aqui seria uma vista, se vocês olharem nessa parede ao fundo, ao lado da porta, vocês vão perceber que tem uns quadros aqui. Isso são quadros de fotos que na verdade é bem interessante essa história, porque a gente começou lá do canto, lá do cantinho, né, onde tem o sofá-cama, que são fotos de quando ele era criança e ele estava dentro de um avião, né, que a mãe dele levou ele e a mãe dele tirou as fotos desse avião, e passado aí todos esses anos ele reencontrou esse mesmo avião já com uma peça de museu num desses dias que ele estava fazendo treinamentos e tudo mais, e ficou super emocionado porque era o mesmo avião, igualzinho, mesma marca, tudo. Então a gente meio que criou aqui uma linha do tempo, e aí de uma forma bem lúdica a gente colocou aqui que são esses aviãozinhos de papel, como se isso fosse uma linha do tempo mostrando toda essa trajetória dele como piloto. E foi muito bacana porque ele curtiu a ideia, ficou bem assim emocionado de, né, olhar, e tenho certeza que quando isso aqui estiver pronto, ele olhar para tudo isso daqui, eu acho que vai mostrar, né, toda essa história dele retratada aqui de uma forma bem bacana, que já é a história dele de vida como piloto, né? Então isso foi bem interessante, que é o que eu acho que justamente vai criar dentro desse contexto do imóvel, dentro do apartamento, vai criar uma característica, né, de personalidade dele, do apartamento dele, né, que é dele. Ele vai abrir aqui a porta e vai ver que ele está dentro da casa dele, mesmo morando em outro estado. E aqui mostra uma vista do escritório, né, que é um espaço office para ele, com umas prateleirinhas laterais, uma mesa bem simples para ele poder utilizar, a cozinha, né, com os armários superiores, armário inferior. Nós não trabalhamos com a geladeira mesmo alta, até por não ter necessidade. Aqui ao fundo dá para ver na lateral os elementos, o cobogó separando do sofá, que cria também uma ambientação bem bacana, dá um efeito legal e automaticamente permite com que a gente tenha definido quais são os espaços sem criar grandes interferências visuais. Aqui já é uma vista mais frontal mesmo da cozinha, né, mostrando a parte mais funcional, que é o que ele precisa, né? Que é a geladeira, um micro-ondas e no máximo um cooktop de 2 bocas. Aqui dá para ver um pouco dessa linha do tempo dele, né? Então os aviãozinhos aqui de papel, que a gente vai trabalhar em forma talvez de adesivo, alguma coisa assim. Ao fundo a gente vai dar um acabamento com cimento queimado, que é uma textura que ele curte bastante. Então vai criar desde a parede aqui do fundo do sofá até o início do armário, toda ela em cimento queimado, e aí nela a gente vai trabalhar esses painéis fotográficos. Aqui dá para visualizar isso melhor, né? Todos os aviões, aí todas as fotos. Aqui seria uma vista mesmo da parte da área de serviço, com uma porta, camarão fechada para isolar no dia a dia, e quando ele estiver utilizando
isso fica um fácil acesso. Como inicialmente não haveria essa parede, não haveria essa janela, então a gente criou essa porta para que quando ela fechada também criasse um aspecto estético bonito, não ficasse com uma cara de porta de área de serviço, uma porta de correr feia que não ia condizer com o que é o padrão do apartamento, né? A decoração do geral. Porém, hoje ela fechada, a gente mesmo assim vai manter, porque eu acho que depois, com o tempo, pode ser que se o condomínio aprovar alguma coisa e resolver retirar essa janela, essa porta, já está tudo pronto. Aqui é o banheiro, a gente manteve basicamente a mesma estrutura, nós não mexemos nada. A única coisa que ele pediu foi para inserir pastilhas em tons de azul dentro do box, porque é uma cor que para ele é relaxante na hora do banho e tudo mais. Então a gente fez esse trabalho, né, considerando essas pastilhas e criando um nicho, né, na mesma pedra da pia, para poder aí colocar shampoos e etc. Então permite assim com que o box fique mais espaçoso. E aí terminando mesmo com o banheiro, tá? Que é isso que ficou esse tom. Aí ele me pediu aqui até um ponto de luz azul, porque ele gosta aí de tomar banho com esses tons de azul, né, e tudo mais. Então a gente atendendo sempre aquilo que o cliente nos solicita com muito respeito sempre, né, e entendendo que é o momento dele, a gente adequou e tenho certeza que eu acho que vai ser um banheiro que para ele vai ser um momento de relaxamento aí, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o projeto de mais um estúdio que a gente desenvolveu com muito carinho, com muita paixão mesmo, porque é algo que nós gostamos de fazer. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham conseguido tirar algumas ideias, algumas sacadas de tudo isso daqui e até levado para dentro dos imóveis de vocês. E se eventualmente vocês tiverem dúvidas, sugestões ou tiverem com algum apartamento estúdio e quiserem trocar informações, coloquem nos comentários abaixo para a gente poder tentar ver se eu consigo ajudá-los, tá bom? Então é isso, forte abraço, esse é o Sacadas do Arquiteto.